Jesus viveu num tempo em que se fumava muita maconha. O pessoal não sabe disso, mas a maconha vem sendo usada há 6, 7 mil anos. Não houve cultura na Terra que não tenha usado alucinógenos semelhantes a cannabis. Ou a própria cannabis, ou cogumelos, ou raízes, as mais diversas. Você vê, por exemplo, o ayahuasca. Uhum. Como é que o cara adivinhou que se somassem aquelas duas, aquele cipó com aquela outra planta ia dar aquele barato? Se elas não crescem uma do lado da outra, não vêm juntas, não sei o que, estão separadas numa floresta. Parece quase uma revelação, né? Do xamanismo. Tu vai botar a culpa em Deus, cara, da chapação eu não vou, não, dos sabe humanos? por quê? Porque no próprio altar do Templo de Jerusalém, no Velho Testamento, a cannabis estava presente. Você lê lá no Velho Testamento, os elementos para fazerem o incenso do Templo do Senhor, Templo de Salomão, eram, entre outras coisas, o cânhamo, que é uma maneira antiga de falar da cannabis. O cânhamo é cannabis. Se você reorganizar as letras da maconha. Dá. Né? Então era o cânhamo, a acácia, a mirra, que botavam para fazer aquele cheiro que o sacerdote exalava. Você hoje tem descobertas arqueológicas em Israel de altares de um período anterior ao Templo de Salomão, onde os arqueólogos estão encontrando altares dedicados ao Deus de Israel, a El, daquela região de Serepta, de Saroc, de onde era Dalila, aquela região toda ali. Encontraram lugares onde o cânhamo era queimado como parte do sacrifício ao Senhor. Então, de onde é que veio esse ban, essa proibição? Veio dos americanos. Dos americanos em 1932, porque a lei seca não deu certo. Os caras quiseram emplacar a lei seca, o pessoal não parou de beber, os ricos e os brancos especialmente. E aí o que é que tinha? Os pretos fumavam maconha. Aí quando eles viram que não ia emplacar, eles transferiram o ban, a punição do álcool, para a cannabis. E era muito conveniente, porque perseguia os pretos. Sim. E as plantações, a economia dos negros. E toda essa cultura que a gente tem no Brasil hoje, ela deriva desse pensamento filha da puta que nasce nos Estados Unidos e a gente traz pra cá como se fosse algo moral. E é uma das coisas mais burras do mundo. Eu estou te dizendo isso porque eu estudo esse assunto há muitos anos. Eu, quando me converti, passei a ser um estudioso do fenômeno e também de segurança pública. E tive um grande mestre na minha vida, que foi o doutor Nilo Batista, o doutor Nilo Batista que vive, foi governador do Rio, um dos maiores criminalistas do Brasil, foi secretário de Segurança do Rio de Janeiro também. E o Nilo e o meu primo Arthur Lavigne me mostraram de maneira inequívoca como justamente a proibição era o elemento aumentativo, exacerbador, mas milhares de vezes piorador do processo do que a descriminalização. Eles não estavam defendendo a legalização, que é num país atrasado como o Brasil, não é a Holanda, não é a Inglaterra, não é o Colorado nos Estados Unidos, não é, enfim, não é a Europa inteira, mas é um país tosco, muito burro, que não adianta, meteram isso na cabeça, e você pode apresentar os números, botaram na cabeça não o bagulho, essa loucura. Se tivessem posto o bagulho na cabeça, teriam mudado de ideia. E sabe quem mais segura essa é a tal da bancada evangélica lá, pô. E os católicos também, porque é uma briga, vai ser uma briga de morte. Se tentarem descriminalizar essa situação. Então, a descriminalização
é contida por eles. Você não precisa nem falar em legalização. Basta a descriminalização, por exemplo, da cannabis. E agora, cada vez mais, o mundo todo sabe que é um santo remédio, né? Você vê o que ele faz de positivo pelo Parkinson. É uma coisa chocante, meu amigo. Chocante, imediato. Os experimentos com Alzheimer são extraordinários. Para dor, fome, um canabidiol faz coisas extraordinárias por um bocado de gente. Agora, a gente mantém isso aí numa burrice louca, aí o tráfico de armas cresce absurdamente, para guardar a boca, gasta-se milhões de recursos a mais, corrompe-se a polícia muitas vezes, porque o mal policial, como eu assisti, eu fui capelão de Bangu 1, no auge de Bangu 1, no tempo do Escadinha, Gregório Gordo, William Professor, tal, no auge daqueles caras, eu ia toda terça e quinta pregar para eles. Se tornaram meus amigos, eu cuidei das famílias deles e dos filhos deles, botei todo mundo estudando. Sou amado pelas famílias deles até os dias de hoje. E eu via o que acontecia e via como eles eram monstrificados a partir de coisas que a mídia construía, que eram infinitamente maiores do que os próprios males que eles faziam em si. E depois, eu fui capelão de presídios muito tempo. E eu viajava de Bangu 1 para o gabinete do governador. E eu dizia para o governador, meu Deus, quanto mais vocês colocarem repressão, pior isso vai ficar. E só piorava, como só piora, nunca houve uma única melhora. Aí eu fui também fundador e presidente da Fábrica de Esperança durante os 10 anos que ela existiu, lá em Acari. Nós conseguimos reduzir o tráfico de drogas em Acari em 95%. Em 95%, levando as crianças, jovens e adolescentes e os pais para os 66 cursos que eu oferecia dentro da Fábrica de Esperança, atendendo 25 mil pessoas por dia. Foi o gerente do tráfego, naquela época, o Jerebel, que me falou: o senhor está acabando com o nosso negócio. Mas eu estou feliz da vida, porque os meus filhos terão futuro, reverendo, terão futuro. Continua, por favor, é para o senhor que eu quero perder essa parada. Então, eu sei o que dá certo e o que não dá certo. Não é de ler livros, é de fazer, praticar e ver a desmobilização do tráfico. Como eu ouvi o Marcinho VP uma vez conversando comigo no alto do Dona Marta, quando ele era o dono do morro, no início dos anos 90, ele falou: olha, isso vai piorar tanto. E aí ele me falou o que aconteceria nos próximos 40 anos, e o cara foi de uma exatidão profética extraordinária, inclusive em relação ao surgimento das milícias. Ele falou, os Quando caras... que ele falou isso? 90? Em 90. 91, 92. Eu, ele e o André Fernandes, sentado no alto de uma pedra no Morro Dona Marta, 00:30, 1h. Eu tinha ido pregar lá, acabou, ele disse que queria falar comigo, ele gostava muito de mim. E eu sentei com ele, ele me falou: é uma pena, porque isso aqui podia acabar se eles fossem inteligentes, mas eles não são, então estou alimentando esse monstro aqui. Eu não vou parar porque ninguém vai parar e eu não tenho do que viver mesmo, mas eu sei como é que pararia. Agora, eles vão acrescentar a milícia, porque o mal policial chega aqui para achacar a gente. Lá no Rio eles chamavam naquele tempo de mineira, para fazer a mineira. Aí tem traficante que paga uma mineira de $10 mil por dia para continuar na rua. Então o cara paga para ele e para as esposas não serem presas. Esses caras só vão piorando cada vez mais. Naquele tempo, ele me dizia que 25% da polícia da repressão estava corrompida, que era chamada banda podre.
Depois disso, eu só vi esse número aumentar cada vez mais. Eu tenho um amigo que até hoje é um grande